Aqui no livro Letrar, nós vamos dar continuidade à abordagem da narrativa A Polegarzinha. Bom, você pode iniciar este momento relembrando a criança dos acontecimentos que ela já teve a oportunidade de conhecer. E para isso você pode reler os primeiros 4 trechos do texto que nós disponibilizamos nesta apresentação. Mas também você pode convidar a criança a utilizar os cenários que ela já destacou, já vem brincando, utilizando, para recontar a história por meio do uso dos personagens em cartões que são encaixados, portanto, em cada um dos cenários que nós estamos apresentando, tá certo? Então combine com a criança de que modo ela prefere recordar-se dos acontecimentos que já foram partilhados com ela, tá certo? E depois de recuperar, de rememorar esses acontecimentos, aí sim você pode apresentar o trecho previsto para esta semana. Trata-se do trecho 5, que, como eu comentei, está disponível no arquivo que nós disponibilizamos nesta apresentação, tá certo? Depois de ler esse novo trecho, mais essa parte da narrativa para a criança, conversem a respeito do tempo que a personagem passou na floresta. Verifique se a criança percebe a passagem desse tempo, já que a personagem viveu todo o verão e o início do outono também citado nesse trecho justamente que foi compartilhado com ela. Converse com a criança sobre o que fazia a personagem quando era verão e depois quando chegou o inverno. Portanto, ela vai assim perceber que a personagem passou um longo período, um bom período ali na floresta. Pergunte também quem a personagem Polegarzinha encontrou, quem a ajudou. E aí, no momento em que a criança se recordar da personagem Ratinha, você pode solicitar à criança que destaque o cartão disponibilizado na página 111 do livro de material de apoio e ajude a criança então a fazer o destaque e também a montagem do cartão para que possa ser inserido no cenário e assim ela pode recontar também essa história, utilizando, portanto, o segundo cenário que já foi destacado na semana anterior. Então a criança pode utilizar esse cenário e os cartões da Polegarzinha e da Ratinha para recontar as passagens vividas pela personagem nesse momento da história, tá certo? Depois disso, depois de contar e recontar esses acontecimentos, talvez até para outros familiares que estejam aí com vocês, peça para a criança recontar ao seu modo esse trecho da história que foi partilhada com ela. Então a criança registra a sua maneira aqui neste quadro da página 40 do livro, tá certo? Você, nesse momento, né, já que previmos a atuação da criança escrevendo da maneira como ela sabe, você pode atuar para a criança como uma espécie de memória. Por exemplo, você pode perguntar o que a criança pretende escrever, aí ela comunica, ela conta para você o que pretende registrar aqui e você vai repetindo essas palavras de modo que a criança fique com toda a atenção voltada para a combinação de letras para escrever cada palavra. Então você atua como memória, relembrando a criança o trecho, a frase, enfim, o texto que ela pretende escrever, você vai repetindo palavra por palavra e assim a criança se dedica à procura das letras que deve combinar para compor cada palavra que ela pretende registrar, tá certo? Agora, outra possibilidade, caso você considere a mais apropriada, é se colocar à disposição da criança para efetuar o registro para ela. Nesse caso, a criança dita para você o que ela deseja que seja registrado e você efetua o registro escrito aqui nessas linhas do quadro, tá certo? É muito importante que essa escrita seja feita na presença da criança e à medida que você vai registrando, você vai pronunciando em voz alta aquilo que está escrevendo. Afinal, é muito importante que a criança perceba, reconheça que tudo o que falamos pode ser registrado. Essa é uma informação muito importante, tá certo? Bom, numa outra ocasião, ainda nesta semana, você pode apresentar o próximo trecho da narrativa, a parte 6 da história. Então, novamente acesse o nosso arquivo disponibilizado nesta apresentação e leia para a criança a próxima parte da história. Nessa parte, nós temos a aparição de mais um personagem.
E para recuperar as informações dessa parte lida, compartilhada com a criança nesse momento, nós criamos uma estratégia por meio de uma cruzadinha. Então, nós apresentamos alguns questionamentos e as respostas para esses questionamentos vão compor, portanto, esse diagrama da cruzadinha, tá certo? Então, depois de efetuar a leitura, mais de uma vez, inclusive para a criança, dessa parte 6 da história, você pode propor a ela a realização da cruzadinha. Leia cada uma das indicações numeradas aqui e ajude a criança a identificar a numeração aplicada na cruzadinha. Assim, ela vai saber onde cada resposta deve ser registrada. E então, efetue a leitura de cada uma das indicações para garantir uma resposta que vai complementar aqui o diagrama, tá certo? Veja, todas as questões envolvidas aqui no diagrama são situações vividas pelos personagens dessa parte 6 da história. Assim, portanto, a criança vai recuperar essas informações por meio dessa proposta. Depois de elaborada a cruzadinha, peça para a criança destacar o próximo cenário lá do livro de material de apoio. Olha só, trata-se da página 105 do livro de material de apoio. E o cenário retrata justamente as casas da ratinha e da toupeira. E a polegarzinha acabava visitando, levando, ajudando, né, o senhor toupeira por meio de um túnel que ela passava de uma casa para outra. Então, justamente é nessa parte, nesse cenário, que a criança pode colocar o personagem da polegarzinha e também um novo personagem, o senhor toupeira, destacado lá da página 111 do livro de material de apoio, para poder recontar, portanto, essa parte 6 da história que foi compartilhada com ela nesse novo cenário, tá certo? Veja, nós estamos colecionando cenários e fantoches, né, personagens. Então, a criança pode contar mais vezes, não somente essa última parte compartilhada com ela, mas a história toda por meio do apoio desses cenários, tá certo? Depois disso, nós temos o último desafio previsto aqui na página 41. Quem é quem? Afinal, nós colocamos os 3 personagens, Polegarzinha, a Ratinha e o Senhor Toupeira, e aplicamos os nomes deles aqui nas legendas. A criança vai realizar a leitura desses nomes para fazer a correspondência, ligando com um traço, portanto, cada personagem ao seu correspondente nome. Veja, como são 3 palavras e todas elas iniciam por letras distintas, essa letra inicial pode ser um importante indício para a criança. Então, você pode inicialmente pedir a ela que contorne ou pinte com uma determinada cor cada uma das letras iniciais e conversem, pronunciem cada um desses nomes para ajudar a criança a identificar a letra inicial. Assim, ela poderá fazer a correspondência, portanto, ligando com um traço cada personagem ao seu correspondente nome.